Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, neste canal você vai encontrar estudos bíblicos, mensagens diárias da Palavra de Deus, audiolivro e muito mais para você então maratonar. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, eu já convido você para se inscrever. Basta você clicar no botão inscrever-se, ativar o sininho de notificações, compartilhar com os seus amigos, porque aqui sempre terá uma palavra para a sua edificação, um estudo para o seu conhecimento. E se você gostar deste conteúdo, eu convido você para ficar comigo até o final deste vídeo, pois no vídeo de hoje eu estarei falando para você uma palavra muito importante e muito reflexiva. E o tema do nosso vídeo de hoje é a vontade de Deus e o livre-arbítrio. Nós sabemos que existe a vontade absoluta de Deus e também existe a nossa vontade. A vontade absoluta de Deus foi, por exemplo, quando Ele nos escolheu o nosso país, aonde iríamos nascer, escolheu a nossa família, aonde iríamos crescer, escolheu a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele. Então, essas são coisas e escolhas que são geradas e foram criadas por Deus, pela vontade absoluta de Deus. Mas nós compreendemos que Deus, ele é um ser tão poderoso e tão maravilhoso que com isso ele também achou importante que nós tivéssemos o livre arbítrio, que nós pudéssemos ter as nossas próprias escolhas, as nossas próprias vontades, as nossas próprias decisões. Nós compreendemos como seres humanos que a nossa vida é tomada de decisões diárias. Algumas decisões mais importantes que as outras, umas maiores, outras menores, mas todos os dias nós temos que decidir sobre algo da nossa vida. Nós compreendemos que existe um grande poder na decisão. Existe um poder muito grande do futuro de uma decisão. Isto é, nossas escolhas podem gerar coisas boas, agradáveis, um futuro bom para nós, ou então as más escolhas, quando são tomadas por nós de maneira incorreta, nos trará problemas futuros, problemas muito grandes e muitas feridas. Mas nós compreendemos através da palavra de Deus que Deus então deixou bem claro que nós teríamos o livre arbítrio. Com isso, nós podemos então escolher algumas coisas na nossa vida, mas existem outras coisas também que não podemos escolher segundo as nossas vontades, porque nós vivemos de acordo com os princípios, fundamentos bíblicos da palavra de Deus. Por isso, nossa decisão ela deve estar pautada nos princípios e nos fundamentos bíblicos, tudo aquilo que está dentro dos mandamentos do Senhor. Mas existem algumas decisões que não é necessário que venhamos orar, pois são decisões que a palavra de Deus já nos dá as respostas. Por exemplo, quando nós iremos casar, nós precisamos escolher com quem iremos passar o resto de nossas vidas. Mas a palavra de Deus vai nos deixar muito bem claro que não há necessidade de orar por um cônjuge que não é da nossa família cristã, que não profere os mesmos ensinamentos. Então, ou seja, a palavra já nos traz bem claro sobre o jugo desigual, ao qual enfrentaremos se obtivermos uniões com infiéis. Então a palavra vai deixando muito bem claro sobre isso. Então nesta área não há necessidade de orar,
Não há necessidade de nós orarmos a Deus para saber com que iremos nos alimentar, pois nós sabemos que temos que nos alimentar com alimentos que são saudáveis para a nossa saúde. Nós não precisamos perguntar para Deus com que roupa iremos usar, porque a palavra já nos deixa muito bem claro que nós devemos andar com prudência e com decência. Essas decisões são decisões pequenas do nosso dia a dia, por isso não há necessidade de perguntarmos sobre isso para Deus, pois a palavra de Deus já nos traz grandes respostas. Existe um personagem na Bíblia Sagrada ao qual decidiu não se contaminar com o mundo, que é Daniel. Daniel decidiu não se contaminar com o mundo. Nós compreendemos e lemos a história dele e vemos que teve um momento na sua vida ao qual o rei colocou uma grande variedade de alimentos para com que Daniel se alimentasse. Mas Daniel não precisou orar para Deus para ver se era da vontade de Deus ou não que ele se alimentasse com aqueles manjares, pois Daniel já sabia que nas escrituras de Deus, nos mandamentos de Deus, era proibido que todo aquele que comesse ofertas a ídolos, todo aquele que praticasse idolatria, todas aquelas oferendas, todos aqueles manjares que eram oferecidos aos deuses, ele sabia que ele não poderia se contaminar. Ele tinha a decisão na sua vida de não se contaminar. Para isso, não era necessário que Daniel orasse para então saber se poderia comer ou não, pois ele já sabia que não poderia comer. Por isso, na nossa vida, existem coisas que nós não precisamos orar para perguntar para Deus, porque são coisas que já estão descritas na sua palavra. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Todos nós sabemos que somos dotados de uma sabedoria, de uma inteligência, de um conhecimento. Temos vontades, temos sentimentos. Por isso, Deus nos deixou este poder em nossas mãos. O poder do livre arbítrio, de tomar as decisões corretas, as decisões necessárias para a nossa vida cristã. Nós entendemos e compreendemos que os princípios da palavra de Deus, eles estão fundamentados com uma ética cristã, com princípios a serem seguidos. Então existem muitas coisas que nós, como cristãos, devemos sim perguntar a Deus a resposta, mas muitas delas a resposta já está na sua palavra. A resposta de Deus já está nas suas escrituras. O problema é que existem pessoas que perguntam para Deus tudo. Ou elas perguntam tudo, ou elas não perguntam sobre nada. Nós precisamos entender o que é necessário perguntar para Deus e o que não é necessário perguntarmos para Deus. Então, aquilo que é necessário, ao qual Ele venha nos dar a resposta, Ele então nos dará. Quando Deus nos deixou o poder do livre arbítrio, Ele sabia que nós, como cristãos humanos vivendo nesta terra, nós teríamos que renunciar o pecado, nós teríamos que renunciar o mau caminho. Como diz aquela mensagem daquele louvor, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de nós escolhermos Jesus ou Barrabás, escolhermos o céu ou o inferno. Mas esta liberdade nos traz um grande peso de responsabilidade, pois nós sabemos que todas as nossas escolhas terão consequências e tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Nós podemos entender e compreender que a palavra nos deixa muito bem claro o poder e a liberdade que nós temos é algo sobrenatural de Deus. Nós vivermos fora, longe da escravidão dos vícios, longe da escravidão do pecado.
é uma grande liberdade. É uma liberdade sobrenatural, ao qual esta liberdade o mundo nunca entenderá, pois vivem as suas próprias maneiras, vivem se alimentando de qualquer manjar, se alimentando, pecando contra a natureza de Deus, contra os seus próprios corpos, buscando os seus próprios interesses, buscando os seus próprios desejos. E Cristo, através do livre-arbítrio, ele vem para nos ensinar que nós podemos ser livres e não termos a necessidade de usar essas coisas, de aderir a essas coisas na nossa vida. Sendo assim, teremos uma vida com princípios pautados na palavra de Deus. Teremos uma vida livre, porque a verdade nos liberta. A verdade nos libertou quando a conhecemos. Você tem o poder de decidir o que você quiser na sua vida. Você tem o poder de plantar o que você quiser na sua vida. Mas você não vai poder escolher a sua colheita. Não vai poder escolher os seus frutos. Porque a Bíblia mesmo nos fala que tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos nesta terra. Então, por isso, tenhamos cuidado com o que estamos plantando. Tenhamos cuidado com as nossas decisões, pois há um poder muito grande em cada decisão, em cada tomada de decisão. Existe uma grande resposta do Senhor para cada pergunta que nós fazemos a Ele. Mas o poder final de decidir está nas nossas mãos. Somos livres, livres por causa do livre arbítrio. Que Deus vos abençoe e até o nosso próximo vídeo.